Tarde, gente. Eu sou a Sara, do primeiro C. Boa tarde, eu sou a Larissa, do primeiro C. Então, gente, a gente vai falar do estupro culposo. Eu vou começar falando da Mariana. Quando aconteceu esse caso, ela tinha 21 anos, foi em 2018, e ela trabalhava como blogueira de moda. Ela ficou conhecida nas redes sociais como Mari Ferrer. Deixa eu ver. Aconteceu em 15 de dezembro de 2018. A jovem foi chamada para participar de um evento no local e no dia seguinte ela já registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido drogada e estuprada. E em 2020 não, dia 20 de maio de 2019, ela usou as redes sociais, né, para pela primeira vez expondo a versão dela e falando, né, se abrindo e tal. E aí isso foi ganhar repercussão esse ano. A mãe dela afirma que ela teve muitos problemas psicológicos e para confiar em alguém, sabe, de novo. E ela afirma, tem uma parte aqui que ela fala que o agressor isso aconteceu e muitos falam que ela não estava drogada, mas só que ela afirma que ela foi drogada e estuprada. E peraí, apareceu um anúncio aqui. Ela afirma que o agressor não teria se aproximado dela enquanto ela estava lúcida. E por isso ela não teria lembrança dele. Tem uma parte que tá entre parênteses, não. Que ela fala assim, fui levada para um lugar desconhecido por mim e acredito que também seja para uma grande maioria das pessoas que lá frequentam. Então, e ela fala também assim, nenhuma pessoa que me acompanhava no dia me socorreu. Pelo contrário, me abandonaram, negaram meus pedidos de socorros, e todas as provas levam a crer que compactuaram para que o estuprador pudesse agir, escreveu. No começo de tudo, do caso, foi dado como estupro vulnerável. O que é um estupro? E depois que virou o estupro culposo, né? O que é o estupro vulnerável? Quando o autor acha que a vítima tinha consentimento do ato, entendeu? Que ela estava ciente do que ela estava fazendo, de escolher ficar com ele, escolher ir com ele até o lugar. Mas só que a vítima fala que estava drogada. Porém, nos testes que fizeram nela, mostra que ela não estava bêbada e nem drogada. Pode falar, Lari. Gente, eu gostaria de falar para vocês ficarem bem mente aberta, porque é uma coisa assim, a gente pesquisou muito sobre tudo, a gente pesquisou em vários sites, várias fontes, e eu vi muitas entrevistas sobre esse caso. Bom, primeiramente, ela foi, no começo do caso, foi acusada de um estupro vulnerável, que foi. É quando o Aranha achou que ela estava consentida do ato sexual, porém ela não estava. Ela afirmou que ela estava bêbada e drogada. Porém, nos testes, disse que não estava. E só que assim, a gente tem que colocar uma coisa no assim, para todo mundo entender. Hoje em dia existem vários tipos de droga e vários tipos de bebida. A gente realmente, ninguém estava lá presente, ninguém soube o que aconteceu de verdade. O caso ele foi fechado por falta de prova. Muita gente falou que o advogado dele, os juízes, a defesa falou que não teve prova suficiente para acusar ele de um estupro doloso e foi acusado de estupro culposo. Então,
os testes que fizeram nela deram negativo para drogada e bêbada. Porém, ela afirma que estava, ela não lembra de nada, ela fala que quando ela estava lúcida, ele não chegou perto dela, ele não perguntou se ela queria ficar com ele, se ela queria ter relação sexual. Então, foi uma coisa muito, para ela, foi uma coisa perturbadora. E o que aconteceu na audiência dela foi literalmente uma palhaçada. Por quê? O advogado dele fez uma tortura psicológica nele a ponto dela chorar, a ponto dela entrar em pânico. Por quê? Foi como se ele mostrava fotos e ela se sentia culpada daquilo. Ela via coisas que não fazia sentido, ele falava coisas que não faziam sentido. Se a menina era virgem, não é se ela estava bêbada, se ela estava drogada, não tem necessidade de um moço estuprar ela. Porque sim, foi um estupro. Ele, pelo que eu li, ele se equivocou. Ele achou que ela estava consentida do ato sexual, porém ela não estava. Ela fala que ela não queria. E tem imagens que mostram ela descendo para um camarote VIP, ele indo atrás e os dois subindo. É a única imagem que tem. A câmera da boate, ela só fica, eles só armazenam as gravações por 4 dias. E a polícia não quis ir atrás desses 4 dias. Então, as câmeras elas saíram e a boate não teve provas disso. Então, aconteceu o seguinte, o estupro culposo foi a partir desse ano, que foi quando teve a audiência do juiz com o advogado e com a defesa dele e com a defesa dela. E aí foi dito como estupro culposo, que foi. O Aranha não teve a intenção de estuprar ela pelo equívoco dele, e então ele saiu ileso, ele foi absolvido, que é inocentado da pena. Então, existe três tipos de estupro: o vulnerável, o culposo e o doloso. O doloso acontece quando o autor ele tem a intenção de cometer o estupro, sabendo que é um crime e sabendo que a vítima não tem com o ato sexual, ela não quer fazer o ato sexual, então ele comete da mesma maneira. E tem a pena de prisão de 6 a 10 anos. Tem também o estupro vulnerável, que é quando a vítima está bêbada ou drogada e o homem comete mesmo assim. E acontece tanto com homem quanto com mulheres. Mulheres também cometem estupro, isso a gente tem que falar. E o estupro culposo, que é quando o homem ele não tem a intenção, ou a mulher não tem a intenção de cometer aquele estupro, e acha que a vítima está consentida do caso, do ato sexual, porém ela não está. Então, existem esses 3 tipos de estupro. Houve o estupro culposo, sim, nesse caso, porém não foi em momento nenhum da parte da Mariana, foi da parte do André. Isso a gente tem que deixar muito bem claro. A Mariana, ela era uma jovem, ela foi convidada àquela festa, até porque ela era embaixadora daquela boate, e ele se equivocou. A gente não sabe como que foi a atitude dela, a gente não sabe o que ela falou, a gente não sabe como que agiu, como que eles fizeram. Então, assim, não tem provas. O caso foi literalmente fechado, ele foi inocentado. E a única coisa que ela recebeu da justiça foi simplesmente um tratamento psicológico, tanto para ela, quanto para a mãe, quanto para a irmã mais nova, porque as 3 ficaram numa tortura psicológica muito grande. E a Mariana ficou abalada emocionalmente demais. Então, existem 2 tipos de artigo que a Sara vai falar para vocês sobre o estupro. Os artigos, o primeiro artigo é o 213, constranger alguém, agredir, e tem pena de 6 a 10 anos. E o outro artigo é o 217, que é ter conjunção carnal ou praticar ato sexual com menor de idade, uma menor de 14 anos para baixo. Você quer completar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar que, gente, o estupro, ele é uma coisa que ocorre muito. A gente vê basicamente em todo lugar, tanto em escola, quanto em boate, quanto em balada, quanto em festas. E é uma coisa que ocorre no mundo todo. Muitas pessoas, muitas mulheres são estupradas e ficam quietas. Isso é uma coisa que acontece demais. Então, assim, existe esse tipo de estupro. O que eu acho que foi o seguinte, no caso da Mariana, foi uma coisa totalmente errada. Por quê? O juiz, ele ficou quieto enquanto o advogado ia lá e ofendia ela com palavras. O advogado, ele era um dos mais bem pagos de Santa Catarina. Ele defendeu muitos famosos, ele defendeu muitas pessoas. E o que aconteceu? Ele tentou e ele conseguiu, querendo ou não, fazer uma tortura psicológica na Mariana a ponto dele ganhar o caso e do André sair ileso. Que
foi o que aconteceu. Então é uma coisa assim que a gente tem que comentar sobre isso. Não é porque, mesmo se a mulher esteja drogada ou bêbada, na condição que ela esteja, ela não merece ser estuprada. A Mariana afirmou que ela era virgem, então foi uma coisa muito que para ela, para perder a virgindade é uma coisa assim, tipo, para as mulheres é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito íntima, e ela perder a virgindade com um estupro é uma coisa que vai ficar traumatizada pela vida toda. Então, assim, a gente tem que comentar mais sobre isso, sim. Ela estava vulnerável, ele não podia ter feito aquilo, mesmo com todo equívoco. Ela falou que não queria, ela falou que em momento nenhum ele chegou perto dela quando ela estava lúcida. Então é uma coisa que a gente tem que entrar nesse caso, a gente tem que falar sobre isso, porque simplesmente por falta de provas ou porque a polícia não foi atrás, a delegacia não foi atrás, o advogado dela não foi atrás de provas para falar que o André estava sendo culpado por um estupro e ele foi simplesmente livre, ele ficou solto. Então é uma coisa assim que é absurda a gente parar e pensar. E hoje em dia, tipo, tem leis que falam que às vezes o estupro, ele só é doloso quando a menina tem menos de 14 anos. Isso é uma coisa absurda, porque toda mulher, independente de quem seja, independente de idade, independente de como estiver, ela tem que ter esse respeito. O estupro é uma coisa absurda. Eu não tenho palavras para definir o que é o estupro. É uma coisa assim, horrível, nojenta. Todo homem ele deveria ter a consciência de que a mulher ela merece ser respeitada, independente de como ela esteja, independente de como aconteceu. Se ela falou alguma coisa quando estava bêbada, isso não importa, isso não é necessidade para ir atrás de um estupro. Se ela posta fotos, se ela dança, tal. Não, isso, o estupro não é necessário. Isso nada que ela fizer justifica um estupro. E se entrar em um acordo, se entrar em um consenso, os dois, beleza. Só que se não entrar, não tem isso. Não tem essa coisa de tipo, ela deu em cima de mim, eu vou ficar com ela. Não, não tem isso. E o que o advogado da Aranha fez foi ridículo. Foi uma coisa extremamente ridícula. Por ela postar umas fotos de quando ela era modelo, ele falar que ela deveria ter relação com o moço, que ela deveria ter concedido com a relação, não. Isso não é. Então a gente deveria sim comentar mais sobre isso, falar mais sobre isso e ir atrás de provas, porque muita gente falou que o estupro culposo não existe. E eu sou uma dessas pessoas, de colocar lá nos stories do Instagram, estupro culposo não existe. Existiu sim. E é uma coisa ridícula, porque se a gente pensar que uma mulher foi estuprada e o cara falar que não teve a intenção de fazer aquilo, ele vai ser livre. Isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos debater, ir atrás de provas, ir atrás de coisas, ir atrás de fazer mutirão para falar que não pode. Então, isso é uma coisa assim que todos nós deveríamos fazer, todos nós deveríamos falar, e todos os homens deveriam se posicionar sobre esse assunto, porque é um assunto que, querendo ou não, as mulheres se posicionam e muitos homens não se posicionam. E é uma coisa que acontece demais. Então, infelizmente, é a sociedade que a gente vivemos. Se você postar uma foto, se você fazer alguma coisa, os homens já vão achar que você está dando em cima dele. E às vezes, se você fala não, ele fica revoltado com aquilo e abusa você. Então, é uma coisa assim absurda e que a gente tem que conversar mais sobre isso. Sara, quer falar alguma coisa? Eu ia falar sobre o que você acabou de mencionar, que foi o caso da foto, né? Que falaram que é o trabalho dela e tal, mas só que não importa se é o trabalho ou não, se ela deixou ou não de postar, é a vida dela. Nós temos liberdade para fazer o que quiser, entendeu? Contanto que você tenha respeito. Então, eu acho que o que eu ia falar você já falou, sabe? Tipo, não, se foi com intenção ou não, isso é problema dela. E eu acho que falta muito falta de respeito, muita falta de compaixão, sabe? Da parte deles e da parte de quem concordou sobre isso. E é isso. Eu tinha algumas coisas para falar, mas só que sem querer apagou aqui e eu acabei me concentrando no assunto e esqueci. Mas só que se você quiser ir falando mais alguma coisa que falta, se eu lembrar, eu menciono. Tá bom. Então, gente, simplesmente é uma coisa assim, que independente do que a mulher realmente fazer,
Independente de alguma atitude, independente de como ela esteja, a mulher merece ser respeitada. Até porque a gente não é objeto para o homem se satisfazer ou ter prazer, não. Isso é uma coisa que é importante a gente comentar, é importante a gente falar. Às vezes é um tabu a gente falar sobre estupro, porque é uma coisa que, se a gente parar para pensar, é uma coisa absurda de um homem, ou às vezes até jovens, garotos de hoje em dia, você vê que se você fala alguma coisa, eles já estão dando em cima de você e você fala não, e eles continuam persistindo. E é uma coisa que todas as mulheres merecem ser respeitadas, independente da ocasião, independente da situação. E é isso o nosso trabalho, gente. A ideia foi a gente mostrar e dar importância a esse assunto, que é um assunto meio delicado. Em nenhum momento a gente quis mostrar, na verdade, os dois lados, porque tem muita gente que não sabe nem o nome da menina e só postou no story do Instagram que não existe estupro culposo, sabe? Muita gente que não sabe das coisas e posta porque tá todo mundo postando. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de reconhecimento e dar importância para esse caso, porque é algo delicado e é algo que precisa ser reconhecido, tá ligado? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam de mente aberta com isso. E foi isso, gente, o nosso trabalho. Arrasaram, Isso aí, gente. galera, vamos aplaudir. Galera, o problema é o tempo. Vamos aplaudir, por favor? Galera, o problema, galera, é o tempo. Eu peço desculpas para as meninas. A menos que a Dirce fale, professor Paulo, pode ficar mais um pouco, mas é que eu tenho que ir para a escola 1h30, eu tenho que estar lá, e a Dirce está aqui. Acho que o mais importante, essa questão do termo, Sara e Larissa, a gente ficou discutindo ontem, era 11 horas, a gente estava discutindo o que é dolo, o que é culpa, é muito louco, tem muitas informações, por exemplo, quando você bebe e sai com seu carro e atropela alguém, por você ter bebido, você assume a responsabilidade. Se você está tirando um racha e você atropela alguém, você assume a responsabilidade devido à intenção. Então, aí tem o dolo, né? Ou dolo, como dizem. Então, é difícil mesmo, galera, entender essa questão do que é culposo, que é doloso, mas o mais importante que as meninas deixaram aqui, que é uma dica para os meninos aí, homens, né? O Patrick do meu tamanho, o Cavalo, os caras tudo grande, Felipe, Matheus, é assim, não é não. Eu acho que foi o penúltimo slide delas. Não é não. Então, eu acho que dá para a gente negociar de outra maneira, vocês jovens, né? Não eu, né? Mas negociar e dialogar de uma maneira tranquila. Mas o não é o não. E aí você não deu aqui, você vai para o outro lado. Porque o carnaval foi um problema que a gente tratou. Esse ano ainda a gente falou no carnaval. Toma uma catuaba, toma um corote, e aí acha que está tudo possível. Mas a pessoa que bebeu, a garota que bebeu, ela está sem a noção real, sem a consciência, que foi o caso da Mariana Ferrer, que deve ter sido dopada com uma outra droga. E aí tem drogas, galera, que não são corote e catuaba. Tem drogas químicas muito pequenas que não alteram a cor da bebida, não alteram o sabor da bebida e são colocadas somente para praticar, por exemplo, Boa Noite Cinderela ou para cometer o estupro, como esse caso. Então é importante a gente saber que vocês que estão na melhor idade, vocês estão na melhor idade, galera, dos 14 aos 17 é adolescência. Vocês têm que saber que incorrem em doenças, incorrem em filhos, incorrem em várias questões, então não é só o prazer. Tem a questão do prazer, como foi falado na apresentação anterior, o sexo tem o prazer? Beleza, ó, entendemos. Mas e as consequências? Precisamos também falar das consequências. Milena, pode falar, Milena. Ai, professor, é um assunto muito delicado. Eu acho que as meninas falaram. Uma coisa que eu gostaria de pontuar em relação a não é não, é que as pessoas, os meninos, principalmente, não todos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas as pessoas, elas acabam confundindo gentileza com querer algo a mais. E não é isso, gente. Quantas vezes, de verdade, quantas vezes eu já ouvi, você tem que parar de ser gentil porque você está dando liberdade para outra pessoa fazer isso com você. E não é isso. Se você está sendo gentil é porque você teve educação na sua casa. Não é porque eu te tratei mal, não é porque eu fui gentil que eu quero fazer alguma coisa com você. E se eu te tratei mal,
É porque eu não tive educação, o que não é o caso. Então, assim, as pessoas elas deveriam ter um conceito mais amplo sobre essa questão de gentileza e parar de maliciar tudo, porque não é tudo uma malícia. É questão de educação, é questão de criação. Então, parem com isso, de achar que menina é gentil e porque ela foi educada com você, ela tá na minha. Olha, nossa, meu Deus, não é. Ai, professor, pior que isso é Nossa, verdade. excelente. Fala aí, Larissa. Então, professor, tipo, A gente já ir às concluindo. vezes, diversas vezes, na verdade, tipo, eu já passei por situação assim, de um menino chegar em mim e falar assim, ai, vamos ficar, não sei o que, não sei o que lá, falar, não, não quero, não quero, não. Aí ele ficar insistindo, ficar insistindo, ficar insistindo. Professor, isso é insuportável, não dá, professor. Tipo, quando a menina fala não, é porque ela realmente não quer. Se ela quisesse ficar, ela ia lá e falava sim, vamos ficar, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas não, muitos garotos, até da escola, têm que aprender a respeitar. Quando uma menina fala não, é não. Pronto, acabou. Não precisa ficar insistindo. Até porque se torna uma coisa chata. E você acaba tendo que ser grosseira. Isso que a Milena falou tem tudo a ver, porque a gente entende, eu acho que vocês aí, crescendo, aí vocês não podem usar maquiagem, não pode arrumar o cabelo, não pode usar uma roupa assim, não pode ser gentil, não pode fazer nada. E isso é uma forma de repressão também. Se você colocar uma roupa que delinee seu corpo, se você colocar maquiagem, se você deixar o cabelo comprido, se você for gentil, aí você está sendo dada, como a Milena falou, tá se jogando. E não é por aí. Mesmo no carnaval, isso que foi que a gente falou esse ano. As meninas estavam lá de sainha, de shortinho, não sei o que lá, o cara acha que pode. E aí justificar esse poder é mais uma manifestação do patriarcado, do homem querer ter direito sobre o corpo da mulher, legislar sobre o corpo da mulher, né? E é um pouco isso que a gente tem que discutir. Claro que temos que falar sobre as consequências, porque a responsabilidade bate mais na mulher, né? Mãe solo, muitas dessas mulheres que foram presas, que estão presas, são mães solo. Muitas já eram mães chefes de família, não tinha nenhum marido lá. Era chefe de família, se envolveu com tráfico e foi presa. E o filho ficou lá sem ter o resguardo. Então, essas normas que existem, morais, acho que além disso, galera, que eu não falei, né? Além de ser o cara ser o líder da igreja, o dono da casa, o líder do time, a questão moral. O homem acaba mostrando como um modelo de moral. Porque o cara tá de terno, bonito, tal, não sei o quê, e a mulher, se colocar um decote, tá quebrando a moral. Então, o homem também quer se colocar como um modelo de moral. Ele quer ser o proprietário, o líder, ele quer ser o único pastor que fala, ele quer ser o único professor que fala, o chefe da família, mas ele também quer dar o exemplo de moral. Então, eu acho que tudo isso envolve o patriarcado, e vocês agora novinhas aí com primeiro ano de ensino médio, vocês continuando nessa fala, eu acho que vocês fazem um bom trabalho, bem organizadinho no PowerPoint, mas além de um bom trabalho, vocês estão fazendo uma militância também, é um tipo de ativismo digital, não estamos presenciais, mas é um tipo de ativismo muito importante nesse momento, porque vocês vão abrindo a mente das meninas, que vão se fortalecendo, mas os caras também ficam meio entendendo, né? Pô, essa mina aí, o Cristiano que tá aqui, o Douglas tá ali, o Felipe, os caras já começam a entender que é diferente, que não é como ele aprendeu, né? Ele aprendeu mal na escola, aprendeu mal no programa da Praça é Nossa, aprendeu mal com o pai, no caso eu, que sou pai, né? Aprendeu mal, mas agora as meninas estão dizendo que não é desse jeito, é de outro jeito, né? E os meninos têm que entender que é de outro jeito. Agora são 13h16 e eu preciso... Cadê a dona Dirce? Tá aqui, Dirce? A Dirce saiu. Eu preciso... A Dirce... Posso falar de forma breve? Rapidamente, Igor, 1 minuto. Tá bom. Gente, tipo assim, excelente essa última apresentação, muito boa mesmo, porque, tipo, realmente, eu até tava vendo umas coisas no YouTube, por exemplo, de homens que estavam fazendo palestras para outros homens de como dar em cima de uma mulher e abordar essa mulher, inclusive com táticas de abordagem à força. Olha que legal, né? Aí eu fiquei meio chocado, porque, gente, ao mesmo tempo que ali são muito homens com muitas vezes com uma fragilidade emocional e uma masculinidade muito, muito frágil e tóxica, que foi passado, inclusive, por familiares, por pai, por avô, e etc., como é o caso desse homem que estuprou um monte de mulheres e matou, sabe?
é horrível. Então, esse tipo de tema é realmente muito importante. As pessoas, especialmente os meninos, têm que ir lá e realmente ver essa questão. Gente, não é não, tá? Por favor. Respeitem o não das meninas. É importante, Isso tá? aí, respeita as minas, respeita as Respeita o corpo. manas e respeita as monas, respeita. Galera, eu gostaria de poder continuar, vocês sabem, né? Que a gente já foi até as 2, já foi até 2 e pouco, mas precisamos encerrar. Alguém gostaria de fazer uma breve colocação? Todos os grupos foram excelentes. Professor Lauro, eu gostaria de ter uma fala aí. Professora Sônia está aqui também. Professora Zélia Paulo? saiu? Opa, pode falar, Lauro. Paulo, gente, todos os grupos estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz de ver vocês falando, abordando os assuntos com tanta propriedade, sabe? Parabéns também ao professor Paulo por levantar esses assuntos. Porque é o seguinte, nós temos gerações, nós temos muitos adultos, idosos, que nunca tiveram essa oportunidade de logo cedo ou em qualquer parte da idade abordar assuntos que têm a ver, que fazem mal, sabe? Que preconceitos que vêm acontecendo há tanto tempo, gente. E vocês estão de parabéns em abordar perfeitamente esses assuntos. Então, assim, parabéns a todos aí. Fiquei muito feliz de ver as apresentações. Todos estão de parabéns. Obrigado, né, galera? Obrigado, professor. Fala aí, Dirce. Muito obrigada. Dirce, gostaria de falar? Acho que a Dirce saiu. Mas, galera, para a gente encerrar de verdade. Eu tô aqui. Pode falar, que demora. Desculpa. É que você sabe, a tecnologia não faz parte da minha vida, né? Vai começar a fazer a partir de agora. É isso mesmo. Eu acredito que todos os assuntos abordados até agora, né? São assuntos relevantes. E, assim, eu estou muito contente de saber que você, como professor, deu essa oportunidade para que todos eles pudessem pesquisar esses assuntos diversos e também para que eles pudessem expressar suas opiniões. Isso é fundamental, né? A liberdade de expressão, colocar a sua opinião, o que pensa, o que acha justo, o que não acha. Quando você disse que todas as atitudes têm consequências, elas podem ser boas ou más, isso precisa ficar muito arraigado, né? Cada um precisa ter muito bem isso em mente e fazer as escolhas corretas. O respeito fundamental, isso é uma coisa que quem já teve aula comigo sabe que eu não abro mão, né? Os alunos aí, que alguns deles que já tiveram aula comigo, não abro mão, acho que o respeito é fundamental, independente de qualquer escolha que a pessoa tenha, ou independente de ter nascido homem, ter nascido mulher, ou ter feito escolhas na vida, o respeito é fundamental. Ninguém tem o direito de julgar, porque não sabe o que está por trás de tudo isso, ou de atacar fisicamente, verbalmente, porque também não sabe o que está por trás. Se puder apoiar, excelente. Ajudar, eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda, mas esse direito nós não temos. E assim, estou orgulhosa de verdade de todos vocês pelo empenho, dedicação. Tenho certeza que com isso vocês também estão aprendendo e crescendo, né? Não crescendo aí intelectualmente. E é o que a gente, nessa sociedade que nós vivemos com tanta diversidade, nós precisamos mesmo estar bem conscientes de tudo isso que vocês comentaram em todos os assuntos, desde a primeira palestra que eu entrei aqui e ouvi, né? A última, é fantástico. Todos vocês, parabéns de verdade. Parabéns, professor, pelo seu empenho também. Obrigado, Dirce. Obrigado. Professora Sônia, por favor.
Eu também, né, quero falar rapidamente, parabenizar todos os alunos, esses jovens, né, que trataram desses temas tão importantes e relevantes para a sociedade com muita excelência, com muita competência. Parabéns mesmo, orgulho de todos vocês. E parabéns a você também, Paulo, por ter comandado essa galera aí, essa turma muito boa. É isso. Agradeço, Sônia, pela presença. Sônia, Lauro, Dirce, professora Zélia, Arnaldo. Eu acho assim, Sônia, para encerrar mesmo, que eu vou descer para a escola agora. Eu acho que atrasado. Não, falta 5 minutos. Eu chego rapidão de carro aí. Galera, o que eu quis, professores, foi compartilhar com vocês a riqueza que eu já estava acumulando desde o segundo, terceiro bimestre. Porque os meninos são bons, né? Os meninos participam, mas as meninas são doidas, assim, Sônia. Elas chegam e fala e coloca o termo e sabe, entrega o trabalho antecipado. E eu falo, os professores precisam saber que as aluninhas que chegaram agora de outras escolas ou que já estavam no Capitão há muito tempo estão num nível bacana, assim, sabe? Saber que as coisas estão acontecendo. Mesmo no número reduzido de alunos, né? Estamos com número reduzido, mas quem tá firme. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês essa riqueza, assim, né? Então, esses elogios são muito para essa galera que fez. E eu, galera, preciso mesmo encerrar. E aí, gostaria de poder encerrar apenas. Tudo bem, galera? Valeu? Ok? Valeu, Pro. Foi muito bom. Valeu. Obrigado, Sônia. Obrigado, professor. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, meninas. Fortaleceram. Hoje foi dia das meninas. Valeu, Nemias, pela música. Nos falamos pelo grupo de Zap aí. Beijo e abraço. Tchau.